Então, continuando a parte da camada de enlace, a gente vai falar hoje sobre o controle de acesso ao meio. A tarefa do controle de acesso ao meio é bem parecida com a tarefa da multiplexação que a gente viu antes. Então, ela vai definir quais máquinas podem usar o meio. Então, lá na multiplexação, a gente pegava o tempo do nosso canal, dividia ele entre as máquinas e dava slotzinhos pequenos para cada máquina. Qual é a diferença para cá? Lá, essa definição dos slots era feita por alguém, era feita por um servidor. E esse servidor estabelecia, então, quanto tempo durava, quem podia usar, e as máquinas ficavam alternando esses slots uma com as outras. Eu precisava de um sincronismo entre as máquinas para que elas soubessem quando uma começa e quando a outra precisa terminar de parar. Aqui não, aqui a gente não tem mais a ideia do servidor. Aqui todas as máquinas podem usar o meio do jeito que quiserem, quando quiserem, e elas simplesmente vão tentar. Ela vai ser uma negociação completamente distribuída para usar o meio de transmissão. Vantagem, eu não preciso de um servidor, eu não preciso de nada, é completamente distribuído, não tenho nenhuma pré-definição, só que vira uma bagunça um pouquinho maior. Então, a ideia justamente de controle de acesso ao meio começa quando as pessoas começam a falar em rede. Então, uma das primeiras redes que foi criada no mundo chamava-se AlohaNet. Foi uma rede criada então na Universidade do Havaí, lá na década de 70. Foi a primeira rede sem fio criada no mundo. Então, ela interligava os campos da Universidade do Havaí. Qual era a ideia? Então, eu tinha, por exemplo, 3 campos da Universidade do Havaí em 3 ilhas separadas. Máquina A precisava conversar com B, C precisava conversar com A e assim por diante. Como é que funcionava o nosso protocolozinho do Aloha? No momento que o A quiser conversar com o B, ele simplesmente manda dados para o B. No momento que o C quiser conversar com o A, ele simplesmente vai lá e manda dados para o A. Isso é um problema gigante. Por quê? Pensa que o A vai mandar esta mensagem para o B. Então, essa aqui é a mensagem do A para o B. O A vai lá e começa a transmitir. O que acontece se no meio do caminho, exatamente nesse ponto, o C começar a transmitir? Significa que o C vai causar uma colisão na mensagem do A. O que acontece com uma colisão? É a mesma coisa que você pensar em 2 carros que querem passar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Simplesmente você perde tudo. Então, a partir daqui, tudo que vier depois é perdido. Pior para a gente. No momento que der uma colisão, a gente perde toda a mensagem. Nada disso daqui mais faz sentido. Eu vou ter que jogar tudo fora e fazer uma nova transmissão. Então, o pessoal pensou numa forma um pouquinho mais esperta de mandar isso aqui. Se, no momento que o C quiser transmitir aqui, ele ouvisse, ele detectaria a transmissão do A. Se eu detecto a transmissão do A, eu já sei que eu não posso transmitir, porque eu sei que isso vai gerar uma colisão. Então a ideia do Aloha discreto é justamente tentar resolver esta colisão. O que as máquinas têm que fazer? Elas precisam ouvir antes de transmitir. Se tiver uma transmissão em andamento, a máquina precisa esperar. Se o canal estiver livre, ele pode transmitir. Então a gente volta ao nosso mesmo esquema, as nossas máquinas aqui. O A, então, quer falar com o B. O que ele faz? Ele escuta se tem alguém transmitindo. Se tiver alguém transmitindo, ele vai esperar aquela transmissão acabar. Se não tiver ninguém transmitindo, ele começa a enviar a sua mensagem. Num determinado ponto, o C vai lá e escuta a transmissão. Decide, eu também quero transmitir. Também quero falar. Não importa com quem, ele pode querer falar com o próprio B. Ele começa a ouvir. Tem uma transmissão acontecendo, então ele não vai fazer nada. Ele vai esperar. Um tempo depois, o D vai lá e escuta. Eu também quero conversar agora. Tem uma transmissão acontecendo, também não faço nada. Eu vou esperar. Bom, isso é melhor do que o Aloha? Sim, isso é muito melhor do que o Aloha, porque agora, se uma transmissão já estiver acontecendo, eu não faço uma colisão nela. Eu espero ela terminar. Mas isso já é bom? Não, isso continua não sendo bom. Por que isso não é bom?
Porque o C vai ficar ouvindo e vai começar a transmitir justamente na hora que a mensagem que o A está mandando para o B termina. Então, terminei de mandar a mensagem, aqui o C começa a transmitir a mensagem dele. Qual é o problema disso? O D vai fazer exatamente a mesma coisa. No momento que terminar a mensagem do A para o B, ele vai começar a transmitir, e isso vai gerar uma colisão das mensagens entre o C e o D, e eu de novo vou ter que jogar tudo fora e perder todas as mensagens entre o C e o D. Uma pequena comparação entre eles. Então aqui a gente tem mais ou menos a taxa de entrega que eles conseguem atingir. Então, o Aloha puro, a gente consegue menos do que 20% de taxa de entrega, enquanto no nosso Aloha discreto, a gente já consegue chegar perto de 40% de taxa de entrega. Vejo que isso ainda é uma bela uma porcaria, porque isso eu tenho pouquíssimas mensagens sendo transmitidas simultaneamente. 40% de taxa de entrega é uma porcaria gigante, porque significa que 60% das mensagens eu vou perder. Porém, a gente estava falando ainda de transmissões no ar. Quando o pessoal se volta para usar fio, e agora a gente está falando lá perto da década de 80, a primeira ideia, a primeira rede que surge com fio, justamente usava um barramento com todas as máquinas penduradas aqui. Isso é muito similar ao que a gente tem no ar. Então são duas redes que funcionam por difusão. Significa o quê? Que quando uma máquina fala, todas as máquinas vão ouvir. É uma rede em broadcast. Então, lá no ar, quando o A fala, todas as máquinas escutam. Aqui no barramento, quando o A coloca alguma coisa no barramento, essa mensagem chega em todo mundo. Criada a rede, o pessoal se volta então qual é o controle de acesso ao meio mais evoluído que existe e qual que a gente vai usar. Então, eles descobrem que o controle de acesso ao meio mais evoluído que existe é justamente o que a gente acabou de ver, que é o Aloha discreto. Então, eles criam um controle de acesso ao meio para o barramento que chama-se CSMA, Carrier Sense Multiple Access, que significa acesso múltiplo, então todas as máquinas têm a mesma capacidade de acesso, todas têm os mesmos direitos, ninguém tem mais direito, ninguém tem prioridade sobre outra máquina. E ele é Carrier Sense porque antes de eu transmitir, eu vou ouvir se tem alguém transmitindo. Então, se eu detectar a portadora, ou seja, se eu detectar que o canal está vazio, eu posso transmitir. Se eu detectar uma outra transmissão, eu não posso transmitir, eu preciso esperar. Então, o CSMA nada mais é do que o Aloha discreto portado para dentro do fio. Só que continua sendo uma porcaria. Então, as máquinas continuam dando um monte de colisão, exatamente do mesmo jeito que no Aloha discreto. Qual é o nosso problema? Qual é o nosso problema em todos eles? Nosso problema justamente está na espera. Então, quando o A está transmitindo para o B, o C vem e escuta, o D vem e escuta, os dois vão simplesmente começar a transmitir exatamente ao mesmo tempo. Porque a espera dos dois é a mesma, os dois vão esperar exatamente terminar a transmissão entre o A e o B. Então a próxima tentativa é uma tentativa de fazer com que essa espera não seja mais única para todas as máquinas. Eu vou fazer agora uma espera aleatória, com intervalos aleatórios. Então, o que a gente vai tentar? A está usando o canal para falar com o B. O C vem aqui e escuta. Primeira tentativa, então, se o canal estiver livre, ele vai transmitir. Se o canal estiver ocupado, ele vai esperar. E ele vai esperar o quê? Ele vai esperar um intervalo de tempo entre 0 e 2 elevado a 1 menos 1. O que é esse 1 menos 1? Então, N é o número de tentativas que ele fez para transmitir essa mensagem. Como eu estou na primeira tentativa, então é 1 menos 1. N, então, número de tentativas. Então eu vou esperar agora vou escolher um número inteiro no intervalo entre 0 e menos 1.
ou 0 e 1, perdão. Então, um número inteiro no intervalo entre 0 e 1 só pode ser o 1, então o C vai esperar um intervalo de tempo. A gente já define o que é esse intervalo de tempo. Esperei esse intervalo de tempo, testo o canal de novo e o meu canal continua ocupado. Então, se eu testei de novo, o canal está livre, transmito. O canal está ocupado, ou seja, o A continua usando todo o meu canal, continua ocupado. Agora eu aumento o meu intervalo de espera. Eu vou esperar um intervalo, então, entre 0 e 2. Então aqui eu posso escolher um intervalo de tempo de 1 ou de 2 intervalos de tempo. Escolho de novo e eu vou repetindo o processo. Então, no próximo intervalo de tempo, agora eu vou esperar um tempo entre 0 e 4. Depois eu vou esperar um tempo entre 0 e 8, 0 e 16, 0 e 64, 0 e 1024, lá na 11ª tentativa. Qual é a intenção aumentando esses valores? A intenção é justamente que, no momento que o C vem aqui e escuta e o canal está ocupado, e ele vai esperar 1024 intervalos de tempo, ele vai cair com a sua espera aqui. Enquanto o D, por exemplo, pode cair com a sua espera aqui. E isso faz com que o D consiga transmitir antes que aconteça aquela colisão que a gente tinha antes entre o D e o C. Obviamente, quanto maior esse intervalo, menor é a chance de eu ter uma colisão. Pelo outro lado, quanto maior é esse intervalo, maior é o tempo de espera que uma máquina tem para transmitir a sua mensagem. A partir do 11º intervalo, eu não aumento mais esse intervalo. Eu já estou com um valor de espera alto e uma chance de colisão pequena. Então a chance de dar colisão aqui é 1 sobre 2048. Então é uma chance bem pequena. E eu já estou esperando, no pior dos casos, 1024 intervalos de tempo. Então eu já tenho uma espera bem grande. Ah, mas e se eu não conseguir mesmo depois de 15 vezes? Na 16ª vez, a tua máquina indica que ela tem um pânico, ou seja, eu não consigo transmitir. A minha rede está morta, é impossível completar essa transmissão. Então não tem mais o que fazer, não tem para onde ir, eu aborto a transmissão daquela mensagem, aviso para o usuário e desisto da transmissão. Então, para cada vez que eu vou tentar, eu vou aumentando o meu intervalo. Isso faz com que eu cada vez reduza a chance de uma colisão e isso faz com que eu consiga evitar as colisões ao máximo, mas vocês vão cansar de me ouvir falar disso. Murphy continua valendo pra gente, então Murphy era um cara muito sábio, e se alguma coisa puder dar errado, ela vai dar errado. Então pode ser que eu chegue no momento em que eu não consiga transmitir, e eu simplesmente vou gerar uma mensagem para o usuário dizendo, ó, por essa rede não passa mais nada, não tenho mais para onde ir. Importante, isso daqui é por mensagem. Então, pode ser que em uma mensagem a máquina consiga transmitir na 14ª vez. Quando ela vai mandar a mensagem seguinte, ele começa o processo todo de novo, desde a primeira tentativa e assim por diante. Então, para cada mensagem eu vou tentar mandar 16 vezes. Outra coisa importante, outra curiosidade para vocês. Já tentaram entrar na internet, digitar um endereço, um site, e de repente a tua rede está fora do ar? Às vezes essa mensagem volta para você bem rápido, às vezes essa mensagem demora para chegar para você. Quando é que você recebe essa mensagem de rede fora do ar? Você recebe ela justamente quando você chega aqui, na 16ª tentativa. Por que demora? Porque eu posso escolher os maiores intervalos, ou seja, eu posso escolher os intervalos mais próximos de 1024. Por que ela chega rápido? Porque eu posso escolher valores pequenininhos, bem perto de 1. Então, quanto menor esse intervalo eu escolher, mais rápido eu vou receber essa mensagem, mais rápido eu vou tentar retransmitir as 16 vezes. Quanto maior esses valores, mais pode demorar. E, logicamente, mais eu vou demorar para avisar o usuário, mais eu vou demorar para transmitir essa mensagem. Por que o CSMA não persistente ainda tem problemas? Qual é o problema do CSMA não persistente? Então o problema é assim, ó. O A está conversando com o B. Então ele vai transmitir
toda esta mensagem aqui. Pode ser uma mensagem imensa, uma mensagem de 2, 3, 4 GB. A gente não falou de tamanho limite de mensagem. O C também quer conversar com o... Então, o C quer conversar com o D. E agora ele vai mandar uma mensagem bem pequenininha. Lembram? A gente está num barramento. Então, a máquina A, B, C, D, E, F, G. Ao mesmo tempo, o A vai lá e escuta o barramento. Não tem ninguém transmitindo, então ele pode começar a transmitir. O C vai lá e escuta o barramento. Não tem ninguém transmitindo, então ele vai lá e ele pode começar a transmitir. O que vai acontecer? Máquina A começa a colocar a sua mensagem no barramento, máquina C começa a colocar a sua mensagem no barramento. No momento que essas duas mensagens se encontram, elas colidem. Elas geram um problema e elas precisam ser descartadas. Mas aonde as mensagens colidem? As mensagens sempre colidem nos bits iniciais. Se os bits iniciais passarem e a mensagem da máquina lotar todo o barramento, ou seja, a mensagem preencher todo o barramento, não existe mais uma colisão. Então as mensagens sempre colidem com os bits iniciais. Passou, lotou o barramento, não existe mais. Por que não existe mais essa colisão? Porque as máquinas precisam ouvir o barramento antes de transmitir. Então, se a máquina A conseguir que o primeiro bit que ela põe aqui no fio, chegue lá no final, qualquer máquina que escute esse barramento vai escutar a transmissão do A. Isso não gera mais colisão. Então, colisão só acontece no começo das mensagens. Mas qual é o problema da colisão? Eu vou jogar fora toda a mensagem. Então, se eu der colisão em um único bit aqui dentro, o A vai continuar transmitindo todo esse lixo até o final da mensagem, transmitir todo o lixo até o final dela, jogo tudo fora. Então pensa que essa mensagem pode ter 4 GB, ela pode demorar 1 hora, 2 horas para passar no nosso fio, e eu simplesmente vou jogá-la fora quando ela chegar do outro lado. Então, a ideia do nosso próximo modelo é justamente como é que eu consigo parar a minha transmissão no meio do caminho. Então, o nosso próximo modelo é justamente o CSMA-CD. Então ele é baseado no CSMA não persistente, mas agora eu vou ter detecção de colisão. Eu fico ouvindo enquanto eu estou transmitindo. Então, enquanto a máquina B está colocando dados aqui, enquanto a máquina J está colocando dados aqui, elas ficam ouvindo o que está passando no fio. Se elas detectarem uma colisão, elas param de transmitir. Então, detectei essa colisão viaja pelo fio depois de acontecer, e eu vou parar de transmitir. Então, enquanto eu transmito, eu fico ouvindo o canal. Se eu detectei uma colisão, eu vou parar de transmitir. Colisão, de novo, sempre acontece no começo da mensagem. Depois que o cabo estiver cheio, não acontece mais a minha colisão. Mas como é que acontece uma colisão, então? Como é que eu detecto uma colisão? Então vamos lembrar lá as nossas maquininhas. A, B, C, D. Vamos fazer só com 4 máquinas aqui. O A começa a colocar a sua mensagem aqui no fio. Então a sua mensagem vai viajando. 0. Depois o 0 anda para o lado e ele põe um 1. Depois o 0 e 1. 0, 1, 0. E eles vão andando. Ele vai colocando seus bitzinhos aqui. A mesma coisa vai fazer o C. Então o C coloca um 1. Depois ele vai lá e coloca um 1 seguido. Coloca o 0. Depois o 1 anda para o lado e ele coloca o próximo. O que acontece quando esses bits se acham? Quando eles colidem, justamente o que acontece com eles é um OU. Então, a colisão você vai detectar, por exemplo, o C vai detectar a colisão aqui,
No momento que ele colocar um 0 no fio, mas ele não ouvir um 0, ele ouvir um 1. Então, eu vou fazer um OU. No momento que acontece esse OU, todos os bits que vão passar no fio vão virar 1. E isso faz com que as máquinas consigam ouvir aqui uma colisão. Como é que como é que o A detecta a colisão? Ele colocou um 0 no fio e ele ouviu um 1. É diferente, então o que ele coloca no fio é diferente do que ele escuta, detecta uma colisão. A mesma coisa acontece no C. No momento que ele põe um 0 no fio e escuta um 1, ele detecta uma colisão. E aí, o que as máquinas vão fazer? Elas deveriam parar de transmitir. Mas além delas detectarem, elas precisam avisar todas as máquinas, elas precisam avisar os seus receptores que aconteceu uma colisão. Como é que elas avisam os receptores? Elas continuam, então, injetando bits no fio. E elas continuam injetando 64 bytes no fio. Então, detectei a colisão, mesmo assim eu vou ficar colocando 64 bytes bit a bit no fio. Como é que um receptor vai detectar a colisão? Se ele começar a receber e ele detectar uma sequência gigante de uns, 64 bytes de uns, ele detecta a sua colisão e com isso ele aborta a transmissão, joga a mensagem fora e não faz mais nada. O que essa regra faz para a gente? Ela diz para a gente que no momento que eu tenha uma colisão, então a minha colisão foi positiva, eu obrigatoriamente vou transmitir 64 bytes. Sempre. Então o tempo que eu vou jogar fora do meu canal, agora é o tempo necessário para eu transmitir 64 bytes. Não é mais o tempo necessário para eu transmitir 1 GB, 2, 3, 1K, sei lá quanto. Então eu vou jogar fora justamente o tempo para eu transmitir 64 bytes. Não deu colisão. Então, se não aconteceu colisão nos primeiros 64 bytes da mensagem, eu posso transmitir todo o resto da mensagem, que a minha mensagem vai passar correta. Então, colisão agora só acontece nos primeiros 64 bytes das mensagens. O que isso tem de implicação para a gente? Isso tem de implicação para a gente no nosso tamanho da rede. Então, quando você vai criar uma rede, eu preciso que a distância mais longa, a distância do cabo entre as duas máquinas mais longas seja relativa ao tempo necessário para que o primeiro bit da mensagem do A chegue lá no final, lá no Z. Então o A começa a colocar aqui o seu primeiro bit, esse bit tem que chegar lá no final da rede, antes que o A coloque o último bit do 64º byte. Então, no momento que o A colocar o último bit do 64º byte, a minha rede tem que estar lotada com a mensagem do A. Depois disso, não pode mais acontecer colisão. Inclusive, as máquinas param de ouvir o fio, porque eu sei que depois disso não acontece mais colisão. Então, para eu detectar colisão, tem que ser dentro desses 64 bytes. Não pode acontecer colisão depois. Isso então vai limitar para a gente o tamanho das nossas redes. Então é o contrário, não é que o tamanho da rede vai dizer quantos bytes eu posso transmitir, como é que acontece uma colisão. No momento que eu quero usar o CSMA/CD, o tamanho da minha rede é limitado pelo tempo que demora para que eu encha o meu fio dentro de 64 bytes. Então, aqui uma comparaçãozinha para a gente. Uma explicaçãozinha, só detalhada, entre o Carrier Sense. Então eu preciso ouvir antes de transmitir. É acesso múltiplo, então, porque todas as máquinas transmitem ao mesmo tempo. E eu tenho essa detecção de colisão justamente porque eu fico ouvindo enquanto eu estou transmitindo. Uma analogia fácil de fazer dessa detecção de colisão é você pensar em dois trens colidindo de frente.
Só que ao invés deles amassarem, significa que um trem entra por dentro do outro. O que vai acontecer é que primeiro você vai colidir as duas locomotivas, depois você vai colidir a locomotiva do A com o primeiro vagão do B, a locomotiva do B com o primeiro vagão do A. Depois você vai colidir a locomotiva do A com o segundo vagão do B, o primeiro vagão do A com o primeiro vagão do B, e assim por diante. Então você vai ter essa colisão simultânea. Cada vez que eles vão andando, eles vão colidindo bit a bit. E isso é que faz a propriedade de você ter um ou na colisão. No momento que você tiver um bit 1, ele vai fazer com que todo o resto da mensagem vire 1. Então, eu coloquei diversos exemplinhos aqui só para vocês verem. Tem diversos exemplos disso justamente na internet que vocês podem até ver com animações e tudo. Então, lembrando de novo, a colisão só pode ocorrer nos 64 primeiros bytes da minha transmissão. E esse é o limitador do meu tamanho da rede, não é o contrário. Então, sempre que eu quiser usar o CSMA-CD, o meu limite é 64 bytes para eu colocar no fio, e aí eu tenho que ver qual é o tamanho do fio que eu consigo. Então, o sinal precisa atingir toda a rede no tempo necessário para eu transmitir 64 bytes. Vantagem, se der colisão, eu transmito só 64 bytes e eu paro. Não vou gastar tempo da rede jogando nada fora. O que eu consigo então com o CSMA-CD? Então, lembrando lá no Aloha, a gente tinha perto de 20% de taxa de entrega. No Aloha discreto, a gente girava perto de 40% de taxa de entrega. Agora aqui no CSMA-CD, a gente chega por volta de 92% de taxa de entrega. Então agora a gente tem uma taxa de entrega muito boa. A gente consegue entregar muita mensagem. Tanto consegue que isso daqui justamente é o que é usado hoje. Esse aqui é o controle de acesso ao meio utilizado por todas as redes Ethernet. Então, na década de 90, a gente volta a falar de rede sem fio, do mesmo jeito que a gente falava lá com o Aloha. Quando o pessoal volta a falar de rede sem fio, a primeira tentativa é usar justamente o melhor protocolo de controle de acesso ao meio que existe na época. Agora é o CSMA-CD. Então eles tentam, mas não funciona. Por quê? O CSMA-CD eu preciso transmitir e ouvir ao mesmo tempo. E as placas de rede, elas não permitiam que eu transmitisse e ouvisse ao mesmo tempo. Porque no momento que eu fazia essas duas coisas numa mesma frequência, eu gerava interferência. Então não dava certo. Sugestão? Voltar um passo atrás, ou seja, voltar para o CSMA não persistente. Problema da colisão volta, então problema de gastar tempo. No momento que eu tenho uma colisão, eu vou gastar um tempão da minha rede jogado fora, porque eu vou ter que transmitir tudo até o final da transmissão para só depois eu poder jogar fora a minha mensagem. Mas além disso, eu tenho um problema novo. Chama-se problema do terminal oculto. Então suponha que o A quer conversar com o B. O que o A vai fazer? Primeira coisa, ele escuta. Se não tem ninguém transmitindo, ele pode transmitir. A transmissão do A vai ocupar todo esse círculo vermelho. Então, todo mundo que está dentro desse círculo vermelho consegue ouvir a transmissão do A. Depois de um tempo, o C vai lá e decide, eu também quero conversar com o B. A primeira coisa que ele faz é ouvir se tem uma transmissão acontecendo. E o C não escuta a transmissão do A, porque ele está fora do raio de alcance do A. Então o que ele pode fazer? Ele pode transmitir. E isso vai gerar uma colisão no B. E esse problema nem o CSMA consegue resolver. Então, qual é o nosso problema numa rede sem fio atual, lá na década de 90, quando a gente pensa nas nossas redes sem fio de hoje em dia? Eu não posso usar o CSMA-CD porque eu não consigo ouvir e transmitir ao mesmo tempo. E o CSMA não funciona direito porque eu continuo tendo colisão. Mesmo a colisão no meio de uma mensagem. Então qual é a ideia? A ideia é criar um protocolozinho novo, chamado de CSMA-CA. Então é a mesma ideia do CSMA não persistente, só que agora eu vou ter collision avoidance. Eu vou tentar evitar colisão ao máximo. Então para isso eu crio duas novas mensagens. Uma mensagem de RTS e uma mensagem de CTS. Como é que funciona? A origem, quando decide que quer transmitir uma mensagem, envia um RTS para o destino. Todo mundo que escuta o RTS
tem que ficar quieto porque sabe que vai acontecer uma transmissão. O destino, se puder receber, envia um CTS para a origem, um clear to send, dizendo para a origem você pode transmitir. E todo mundo que escuta esse CTS também precisa ficar quieto. Logo depois disso, a origem pode mandar os seus dados. Então vamos ver aqui, numa rede um pouquinho maior, como é que funcionaria isso. Pensa só, o D então quer conversar com o H. Primeira coisa que ele faz, manda um RTS para o H. Quem é que recebe esse RTS? Todo mundo que está dentro do raio de alcance do D. Então todas essas máquinas agora sabem que o D vai falar com o H. E elas sabem que se elas forem transmitir, elas vão gerar uma colisão na mensagem do D. Então, obrigatoriamente, no momento que essas máquinas recebem o RTS, todas elas devem ficar quietas. O H, no momento que ele recebe esse RTS, ele vai verificar se ele pode receber. Se ele puder receber, ele manda um CTS para o D. E agora todo mundo dentro dessa área, da área de cobertura do H, vai receber o CTS e sabe também que precisa ficar quieto, porque o H vai fazer uma transmissão. Vai fazer uma recepção, perdão. No momento que o RTS e o CTS já viajaram, todo mundo que está dentro dessas duas áreas, da área de cobertura do D e da área de cobertura do H, obrigatoriamente vão ficar quietos para não gerar uma colisão. E com isso, o D pode transmitir para o H. Então, funciona. O problema lá que a gente tinha do terminal oculto, então, ele não existe. E o que acontece, por exemplo, se o J quiser conversar com o P? Não vejo que a gente está falando de outra máquina lá em cima. Então o J quer conversar com o P, primeira coisa que ele tem que fazer, mandar um RTS. Só que ele não pode, ele tem que ficar quieto, porque ele recebeu um CTS lá do H. Então, se ele tem que ficar quieto, ele vai ficar quieto, e só depois que ele vai ter que mandar isso. Mas se não fosse o J, se fosse o P e o Q que querem conversar? O P não recebeu nem o RTS do D, nem o CTS do H. O que ele pode fazer? Ele vai mandar um RTS para o Q. O Q também não recebeu RTS do D, nem CTS do H. Vai responder e essa outra comunicação pode acontecer. Então o CSMA-CA, além dele evitar o problema que a gente tinha do terminal oculto, além de ele evitar colisões, ele permite que eu tenha mais de uma comunicação simultânea devido à sua característica e ao limite de raio de transmissão. Então, mando RTS e assim por diante. O que eu quero? Bom, eu quero evitar colisões. Pode ter colisão ainda no CSMA-CA? Pode. Eu posso ter colisão em mensagem de RTS e CTS. Então, eu posso ter aqui duas máquinas. Vou pegar, por exemplo, a máquina M e a máquina N. O M manda um RTS para o G. Ao mesmo tempo, o N anda um RTS para o S. O que vai acontecer? Vai dar uma colisão entre os dois RTS. Então, continua podendo ter colisão, mas agora a colisão fica restrita às mensagens de RTS e CTS, que são mensagens pequenas. Por consequência, são mensagens bem perto de 64 bytes, que é exatamente o que a gente perdia lá no CSMA-CD. Então vocês podem ver que eles já planejaram para deixar ele bem pertinho aqui. Desvantagem do CSMA-CA. Eu preciso mandar uma mensagem de RTS, uma mensagem de CTS para cada mensagem de dados que eu for mandar. Então eu não vou lá simplesmente e mando a minha mensagem de dados. Eu gasto um tempo para mandar o RTS, gasto um tempo para mandar o CTS. E aí faltaram dois conceitos só para a gente fechar o CSMA. Então, primeiro conceito. O que é um nosso intervalo de tempo que a gente estava falando lá no CSMA não persistente? Então, o intervalo de tempo é um tempo que eu vou esperar. Como é que ele é medido? Esse intervalo depende de muita coisa. Esse intervalo, então, ele vai depender da velocidade da rede. Numa rede a 10 megabits, esse intervalo é diferente de uma rede a 100, que é diferente de uma rede a gigabit. Ele vai depender do tipo do fio. No par trançado ele é diferente da fibra ótica e assim por diante. Então não existe como a gente definir qual é o intervalo de tempo em milissegundos, em microsegundos.
O intervalo de tempo depende das características da tua rede. Mas o que o CSMA não persistente faz é uma espera por um intervalo de tempo que é fixo. Então, para cada rede, para cada tipo de rede, esse intervalo de tempo é uma unidade fixa. Segunda coisa, por quanto tempo aqui no nosso CSMA-CA as máquinas precisam ficar quietas? Então, no momento que a máquina recebe um RTS, então, no momento que a máquina recebe o nosso RTS, ela sabe que ela tem que ficar quieta. Mas por quanto tempo? As máquinas não ficam monitorando mais para saber se vai ter uma transmissão passando ou não vai ter uma transmissão passando. Elas vão ficar quietas pelo tempo necessário para que o P mande para o Q a sua maior mensagem de dados, que no caso das redes sem fio atuais são 2048 bytes. Então eu vou ficar quieto, todas as máquinas que estão aqui no raio de alcance do P vão ficar quietas pelo tempo necessário para que o P transmita 2048 bytes. Qual é esse tempo? Depende de novo da velocidade da tua rede. Numa rede a 11 megabits por segundo, vai ter um tempo diferente numa rede a 54 ou numa rede a 300 megabits por segundo. Mas o tempo é justamente o tempo necessário para transmitir, então, 2048 bytes. Então, o último que falta a gente ver, é um dos mais simples deles, é chamado de passagem de bastão. É exatamente uma corrida de revezamento. Então eu tenho um bastão que vai passando pela rede. A máquina que tiver o bastão, a máquina que for dona do bastão, é a máquina que pode transmitir. É a máquina que vai pôr dados na rede. As outras máquinas que estão sem o bastão simplesmente retransmitem a mensagem da máquina que estava com o bastão. Se funcionar tudo corretamente, não tem colisão. Só tem uma máquina transmitindo. Então, a colisão zero aqui. Isso aqui geralmente é usado em rede de fibra. Então, fibra ótica girando num sentido único. As máquinas, cada uma usa a sua vez para transmitir. E esse bastão tem um tempo. Esses bastões são temporizados. Esse tempo indica para mim qual é o tempo que eu tenho de posse do bastão. Fiquei com o bastão durante esse tempo, passo o bastão para frente. Não tenho nada para transmitir. Duas formas de gerenciar. Eu posso ficar com o bastão pelo meu tempo, ou eu posso passar o bastão já adiantado. Não tenho nada para transmitir, mando o bastão para frente. Quais são as diferenças entre essas duas formas? Se eu segurar o bastão, então forma 1, eu vou segurar o bastão. E eu não tiver nada para transmitir, eu vou jogar tempo da rede fora. Então o bastão vai ficar parando nas máquinas pelo tempo que elas têm direito. Não tem nada para transmitir, joga tempo da rede fora. Se eu tiver coisa para transmitir, eu mando exatamente do mesmo jeito. Se eu criar uma mensagem no meio do tempo que eu estou segurando esse bastão, eu já posso mandar porque o bastão está comigo. Segundo jeito de fazer é a passagem antecipada do bastão. Vantagem, eu não jogo o tempo da rede fora. No momento que uma máquina que não quer receber, não quer transmitir nada, recebe o bastão e ela não tem nada para transmitir, ela passa o bastão antecipadamente para a próxima poder usar. Geralmente é o mais utilizado, mas tem um grande problema nele. Suponha que na tua rede ninguém quer transmitir nada. Então, se ninguém quer transmitir nada, eu tenho 100% de uso da rede, porque todas as máquinas vão ficar só girando o bastão o mais rápido possível. Então, isso aqui gera um gasto de energia e um gasto de processamento gigante para transmitir nada. Então, tem os dois lados da moeda. Segurar é ruim porque eu perco tempo, mas não segurar pode ser ruim se a minha rede tiver pouco uso, porque eu vou ter 100% de uso da rede sempre, mesmo não transmitindo nada de útil. Então, veja que a gente viu diversas formas de fazer controle de acesso ao meio. Historicamente, desde a década de 70 até os mais modernos que são usados hoje em dia. Todos eles têm seus usos. Hoje em dia a gente vai ficar numa rede com fio usando o nosso querido CSMA-CD. Então se a gente pensar numa rede com fio,
Hoje em dia o uso é o CSMA-CD. Numa rede sem fio, a gente vai ficar então usando o CSMA-CA. E numa rede com formato de anel, geralmente em fibra, a gente vai usar a nossa passagem de bastão. E a última pergunta que fica para a gente é: o CSMA-CA ele vem depois do CSMA-CD. Ele não gera colisão nas mensagens de dados. Por que não usar ele no lugar do CSMA-CD lá na rede com fio? Então, CSMA-CA, zero colisão em mensagem de dados, mas pode dar colisão em cima dos RTS e CTS, que são mensagenzinhas de 64 bytes, do mesmo jeito que o tamanho das colisões que acontecem no CSMA-CD. A diferença é que, quando o CSMA-CD não gera colisão, você já está mandando a tua mensagem de dados, eu não preciso esperar nada. Quando ele gera colisão, eu vou transmitir 64 bytes e paro. O CSMA-CA, quando não gera colisão, eu preciso mandar um RTS, preciso mandar um CTS para depois mandar dados. Quando ele gera colisão, eu vou transmitir ou um RTS ou um CTS, mas pelo menos 64 bytes. Então, no pior caso, os dois são iguais. Eu vou transmitir pelo menos, quando gera colisão, eu vou transmitir por volta de 64 bytes. No melhor caso, quando não gera colisão, o CSMA-CD é mais rápido. Então não tem sentido a gente querer pensar no CSMA-CA no fio, porque o efeito é exatamente o mesmo e o CSMA-CD é mais rápido. Então por hoje era isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.